Vá e venda todos os seus bens e dê aos pobres, e você terá o reino dos céus. Será que Jesus era comunista? Meu nome é Marcos Farias, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify, deixe o like e também comente o que você achou do tema de hoje. Bom, não é de agora que o comunismo, a direita, os liberais, enfim, todas essas posições políticas são polêmicas. Porém, nos últimos anos, isso ficou cada vez mais louco. As pessoas estão literalmente brigando por posição política. Aqueles que acusam os outros de serem comunistas e aqueles que acusam os outros de serem fascistas. Essas são as principais acusações e brigas. E dentro desse debate, uma discussão que acabou surgindo foi: olhando da visão do cristianismo, será que Jesus seria classificado como um comunista? O objetivo desse vídeo não é dizer que Jesus era comunista, que ele era marxista ou nada disso, até porque isso não faz o menor sentido, pois naquela época não existia esse tipo de classificação, era uma época, era um outro mundo, vamos dizer assim. O que existia assim, na verdade, era um domínio de um governo autoritário sobre o povo, e Jesus estava nesse contexto. Mas a ideia aqui hoje é vamos explorar algumas passagens aí que falam sobre Jesus e entender melhor como que era a visão do cristianismo acerca dos pobres e como que isso se daria nos dias de hoje, né? Eu separei algumas passagens aqui pra gente poder dar uma olhada. Essa que eu comecei o vídeo, ela tá lá em Mateus 19, 21, e fala o seguinte: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Essa passagem fala sobre uma pessoa que se aproximou de Jesus, vendo ele curar ali algumas outras pessoas, e perguntou o que precisaria para seguir ele, né? Então Jesus basicamente falou alguns dos mandamentos, como honrar pai e mãe, não matarás, enfim. Ele falou: já faço tudo isso. E Jesus então percebeu ali o que estava acontecendo e falou para ele: então vá, venda os seus bens e dê aos pobres. E essa pessoa então se afastou triste, porque era uma pessoa muito rica. E aí Jesus falou para os discípulos que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, e que é mais fácil, aquela famosa passagem, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos falaram: pô, então é impossível? Não, não é impossível, pois para Deus nada é impossível. Enfim, se você quiser conferir completo, vai lá em Mateus 19, vai ter toda essa passagem lá. Mas não foi apenas nessa passagem onde Jesus falava dos pobres, né? Tem outras que falam sobre como ele ungiu para pregar as boas novas aos pobres, como Deus, o Espírito Santo, enviou ele para dar liberdade aos presos, vista aos cegos, libertar os oprimidos. Isso está lá em Lucas 4. Ele também falou em Lucas 6, né, que bem-aventurados os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Ainda em Lucas, agora no capítulo 14, que quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bom, existem números aí, se a gente for ler todos os evangelhos, inúmeros atos de Jesus que ele falava que ele vinha para os pobres, para os pecadores, para as prostitutas, inclusive até para os ladrões, né? Lembrando que a última pessoa que ele teve contato, né, segundo a Bíblia, lá era um ladrão que estava pendurado com ele na cruz e que se converteu ali, enfim, e ele perdoou o ladrão. Tirando a parte religiosa, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou agnóstico, né? Na verdade eu não acredito nisso, mas a discussão do debate aqui era se Jesus então poderia ser classificado como um comunista. Bom, vamos aos dados, né? Jesus, ele era um cara na época que, segundo a Bíblia, ele, né, foi educado, tudo ali dentro da cultura religiosa da época, e a partir de algum momento ele começou a fazer as pregações, lá foi batizado, e ele tinha muito conflito com os fariseus, né, os profetas da época. Então, entre aspas, se ele estivesse no mundo hoje, ele seria considerado um revolucionário, porque ele iria contra a igreja da época, né, contra a igreja daquele momento. Tanto que quando ele ajudava as pessoas, ou ele fazia alguma coisa aos sábados que era considerado sagrado, ele era muito criticado. Então isso leva a crer que sim, ele seria uma pessoa um pouco fora, vamos dizer assim, do padrão. Quer dizer que ele simplesmente não seguiria as leis? Não, ele falou várias vezes para seguir as leis que estão lá nos mandamentos, mas que o mais importante seria amar aos próximos. Mas é possível dizer que ele liderava pelo exemplo. Então, quando ele, por exemplo, vai na casa lá do cobrador de impostos, que ninguém gostava, faz lá uma festa. Quando ele vai, protege a prostituta, quando o pessoal quer tirar pedra nela por causa dos pecados dela. Quando ele diz isso, então, para os ricos, vende os seus bens e ajude os pobres, de certa forma, ele está falando: vocês seguem a lei, porém vocês têm que olhar pelas pessoas que mais precisam, as pessoas que não estão, talvez, na condição que vocês considerem ideal.
Então é possível traçar um paralelo, sim, com Jesus ajudando as pessoas mais pobres, sendo de certa forma um revolucionário dentro da igreja. Não que ele quisesse abolir a igreja simplesmente, mas, por exemplo, cabe lembrar do clássico, né? Ele foi lá no templo, havia gente vendendo coisas na igreja e ele expulsou todo mundo. Então aí seria um recado, por exemplo, não faça negócios na igreja. Então, se a gente tentar resumir todas essas visões de Jesus acerca do mundo, então fazer coisas ali que não estava fora um pouco do padrão da época, como pregar aos sábados, focar em ajudar os mais pobres, ajudar os pecadores, perdoar ladrões, estar com pessoas que não estavam bem na sociedade, pessoas que não eram bem vistas na sociedade, e não permitir que fosse feito negócios dentro do templo que ele considerava sagrado. Enfim, olhando todos esses aspectos, é possível dizer que Jesus, sim, ele tinha um olhar muito mais social e muito mais focado em ajudar os mais pobres e os mais necessitados. E aí cabe uma reflexão, esquecendo essa questão de política, de comunismo, socialismo, fascismo, qualquer coisa do tipo, né? A gente vê muitas pessoas hoje que são religiosas, que se dizem cristãs, que acabam esquecendo desse Jesus bíblico, né? Esquecendo de ajudar o pobre, né? Esquecendo de fazer o melhor pro outro, né? Então, acho que aqui cabe uma reflexão, sendo você cristão, sendo você ateu, o que for, no final essa é uma mensagem que ela é muito válida. O que você tem feito pelo mais pobre? Quando você vê uma pessoa precisando de ajuda, você tem feito algo ou você tem agido como se fosse um fariseu? Não, essa pessoa não é da minha igreja, então não vou ajudá-la. Não, essa pessoa aqui ela é comunista, então deixa ela se ferrar sozinha. Não, essa pessoa aqui votou no Lula, então eu não gosto dela. Não, ela votou no Bolsonaro, então eu não gosto dela. Não, ao contrário. As pessoas ali que precisam de ajuda, é essas que a gente deveria ajudar. Quando ele fala pro rico vender os bens dele e dar para os pobres, não é porque precisava simplesmente, aquelas pessoas precisavam daquele dinheiro. O que ele está dizendo é, desapega desse seu sentimento de que tudo que você tem está baseado em bem material e venha me seguir. Então ele usou um exemplo ali para ajudar os pobres, mas ao mesmo tempo para mostrar para a pessoa onde estão os seus valores. Então acho que fica aqui a mensagem, né, para você pensar um pouco onde estão os seus valores. Qual que foi a última vez que você ajudou alguém? Qual que foi a última vez que você, mesmo não podendo ajudar financeiramente, esteve ao lado de uma pessoa que precisava? Qual que foi a última vez que você perdoou alguém que lhe fez mal? Ah, mas aquela pessoa, ela fez tal coisa pra mim há 10 anos atrás. Tá, e aí? Qual que foi a última vez que você fez uma doação? Não precisa nem ser doação de dinheiro, uma doação de roupa, algo por alguém que estava precisando. Enfim, acho que cabe uma reflexão aqui, e esquecendo um pouco se é comunista, se é socialista, o que é, de que na verdade todos nós somos humanos. E pensar e amar o próximo não deveria depender de um mandamento bíblico. Bom, espero que você tenha gostado do episódio. Comente o que você achou, se você concorda, se você discorda. Sugira novos temas para a gente abordar aqui no Não Sei Filosofia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.